Meus irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Bem, meus queridos amigos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, queremos refletir com vocês sobre aquela quinta-feira santa que antecederia tudo, quando Jesus, em plena ceia com seus apóstolos amados, anuncia a vinda do Consolador. O Evangelho de João, que é o Evangelho filosófico, o Evangelho espiritual, registra da seguinte forma a promessa de Jesus relativa ao Consolador. Disse o sublime peregrino: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará com vós. João, capítulo 14, versículo 15 a 17. Um pouco mais adiante, meus queridos irmãos, o mesmo evangelista atribui a Jesus as seguintes palavras: eu vos tenho dito estas coisas enquanto permaneço convosco, mas o Paracleto, o Santo Espírito, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. João, capítulo 14, versículo 25 e 26. A palavra Paracleto significa advogado, defensor, protetor. Então, meus queridos amigos, verifica-se por essas palavras que o Consolador prometido por Jesus, também chamado de Santo Espírito, Paracleto, Espírito da Verdade, seria enviado à terra com a missão de consolar, lembrar o que ele dissera e ensinar todas as coisas. O Consolador, como Espírito da Verdade, teria, pois, de dar ao homem o conhecimento da sua origem, da necessidade de sua estada na terra e do seu destino, espalhando por todo lado a consolação que advém da fé e da esperança. Seu compromisso com a verdade, o ensino de todas as coisas, o eleva à condição de uma nova revelação, a terceira da lei de Deus aos homens. Ora, pensemos bem, o Espiritismo, procedendo de espíritos sábios e bondosos, num verdadeiro derramamento da mediunidade por sobre toda a carne, preenche integralmente essas condições, visto que, primeiro, procura lembrar-nos o que Jesus ensinou. Segundo, ensina-nos muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente, pelo atraso de então daquela humanidade. Terceiro, consola e conforta os que sofrem ao mostrar-lhes a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. A revelação cristã sucedeu à revelação mosaica. A revelação dos Espíritos veio completá-la. O Espiritismo é, pois, sim, segundo os próprios Espíritos superiores, o Consolador prometido por Jesus. Várias foram as razões que justificaram a promessa do Cristo relativamente ao advento do Espírito da Verdade. Uma delas seria a inoportunidade de uma revelação total e completa pelo Cristo, numa época em que o homem não estaria amadurecido para compreendê-la. Outra razão, meus queridos amigos, seria o esquecimento e a falta de vivência das verdades apregoadas
no Evangelho. E mais do que isto, destacam-se como forte razão as distorções premeditadas que a mensagem evangélica sofreu ao longo dos tempos. Kardec afirma em A Gênese terem sido 2000 anos de fermentação e de criminosas deformações da mensagem cristã. Então, meus queridos amigos, a relação entre Espiritismo e o Consolador Prometido está no fato de a doutrina espírita preencher todas as condições inerentes ao Paracleto anunciado por Jesus. Como assinala Kardec, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos de toda a gente, pois fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado por certos mistérios, trazendo a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, sem mais véus nem mistérios. Se de um lado o Espírito da Verdade se apresenta aos homens, à frente de elevadas entidades espirituais que voltaram à Terra para completar a obra do Cristo, de outro lado, Kardec se punha a postos à frente de criaturas espiritualizadas, dispostas a colaborar na imensa tarefa. Cumpria-se assim a promessa do Cristo, por meio de todo o imenso processo de amadurecimento espiritual do homem. Allan Kardec foi, portanto, um instrumento de que se serviu o alto para completar a promessa do Cristo, como ele mesmo havia anunciado, por intermédio de uma doutrina altamente consoladora e intimamente ligada ao ensino moral contido no Evangelho de Jesus, que permanecerá para sempre conosco e com todos nós. Então, reflitamos, meus queridos irmãos, nessa quinta-feira santa e durante toda a Páscoa, onde estamos, onde nos encontramos, o grande tesouro que detemos em nossas mãos e que ao mesmo tempo é o Paracleto, o nosso advogado, consolador, protetor que Jesus nos envia para iluminar a noite de nossas vidas. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.